Gente, boa tarde, tudo bem? Ó, preparei um material bem básico para explicar para vocês o que é a escala, como que funciona, qual que é a função e como que a gente vai trabalhar com esse nosso escalímetro aqui, tá? Eu vou passar tudo certinho que eu preparei, fazer uns exercícios junto com vocês e depois eu tiro foto e mando para vocês verem esses arquivos que eu fiz, tá bom? Então, assim, qual que é a função, né, da escala? Por exemplo, quando a gente pensa, né, todo mundo, né, mora numa casa, um apartamento, alguma coisa assim, passou por um processo de aprovação na prefeitura. E aí, precisou de um desenho, né, de uma planta. A gente vê plantas por aí em todos os lugares, né? Então, já é algo que a gente é um pouquinho mais familiarizado. Porém, existe um papel sulfite, né, uma folha, uma zero, não sei o que, A0, A1, A2, A3, A4, que caiba num tamanho, numa escala de 1 para 1, seria o quê? A cada 1 metro linear, tipo, de verdade? Não cabe, não existe. Quantos papéis seriam necessários para a gente fazer um terreno de 10 por 20, por exemplo? Muitos, né? Então, assim, a escala ela serve exatamente para isso, para a gente fazer uma representação de um objeto, de um projeto, de uma imagem, em qualquer escala. Então, assim, a gente consegue numa folha zero, e a gente vai ver isso mais pra frente também, né? O pessoal que já tá no terceiro semestre passado a gente viu. A gente consegue colocar uma parte de um bairro numa folha desse tamanho, numa 3, numa 2, entendeu? Então, essa é a função, né, das escalas. E como que agora a gente vai ver como que a gente trabalha com o escalímetro. Todo mundo tem, se eu não me engano, esse que a gente tem é o escalímetro número 1, tem o 1, o 2 e o 3. Mas a gente usa geralmente, tá, gente? O que tem a escala 1 para 20, 25, que é essa azul, 50 e 75, que é a verde, e 100 e 125, que é a vermelha. E depois eu vou falar sobre essas 6 escalas diferentes, qual que é a função, mais ou menos, né? Como que a gente vai trabalhar com elas. Mas, ó, vamos pensar aqui. Deixa eu ver se dá pra vocês, se vocês vão conseguir ver certinho o que eu fiz. Espera aí. Gente, é a minha primeira aula, hein? Valorizem. Ó, dá pra ver sim. Então, eu fiz a representação de uma cadeira, que era o que tinha aqui na minha frente, e fiz. A gente consegue representar uma cadeira num papel sulfite, numa escala real? Não consegue, né? Porque a cadeira, por exemplo, essa que eu peguei aqui na sala de jantar, ela tem 1,10 m de altura. E o papel sulfite tem 27,9 centímetros, né? Então não cabe. A gente precisaria de 4, 5 folhas para fazer um tamanho, uma imagem real. Então, a gente usa uma escala para fazer essa representação. Aqui, ó, gente, o desenho tá bem sucinto, mas é uma vista, tipo, a gente vendo de lado. Então, o apoio aqui, né, das costas, o assento e os pés, né? E aí, aqui eu coloquei, né, tem 1,10 m, essa largura toda aqui, né, do assento, mais o apoio das costas, 50 centímetros, e a altura do chão até onde a gente senta, 55 centímetros. E aí eu coloquei o quê? Que não tem uma escala conhecida, porém tá proporcional. E foi o que eu sugeri para vocês naquele primeiro desenho do nosso trabalho, né? Façam o levantamento do que tem proporcional, não é para usar em escala. Então, tipo, né, se a sala tem 3x4, a gente sabe que um lado a folha vai ser maior, o risco vai ser maior, né? Tudo isso. Não tenho aqui, achei que estava aqui. Mas enfim, então tem uma certa proporcionalidade. E aí, tudo que a gente for ver, que a gente for desenhar no nosso curso, por mais sem escala que a gente faça, né? Por mais que a gente não utilize o escalímetro, a gente vai sempre buscar uma proporcionalidade, né? Porque essa é uma das funções, né, do desenho técnico, do desenho, né, de observação e tudo mais. A gente vai fazer uma casa, sei lá, tem uma varanda, né? Então, tipo, e é um sobrado, então a gente vai dividir mais ou menos, né, sei lá, faz um risco, e aí depois dividir no meio para exemplificar que é o andar de baixo e o andar de cima, sabe, assim, então tem que ter ali meio que uma proporção, pode não ter ali uma medida, mas tem uma proporção. Essa é a função da proporcionalidade que a gente fala muito em arquitetura. E aí, aqui eu fiz já a escada na escala 1 para 20.
então que é uma escala maior. E aí aqui, se eu pegar o meu escalímetro, vir aqui e medir, ó, tem 1,10 m. Aqui, ó, 50 centímetros, né? E a altura aqui, 55 centímetros. Tudo isso a gente tá vendo aqui no escalímetro. Depois eu mostro pra vocês como que a gente enxerga essas medidinhas aqui quando não tem os números. E o que é... Tá, então, o que eu já falei, que o nosso escalímetro tem 6 escalas diferentes, né? A 1/20, ela é maior. Então, se a gente for ver aqui, ó, todo mundo pega o escalímetro aí, né? Então, tipo, a minha 1/20 aqui, ela tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 1/25, a gente vê que ela já tem um nível um pouquinho menor de detalhamento, né? Então, ela vai até o 7, 7,5, né? Enquanto uma ia até o 6, a outra vai até o 7,5. E assim por diante. Aí, por exemplo, a 1/100 é a nossa régua que a gente conhece, já, né? Que a gente sempre usou régua na escola, na vida toda, né? Então, você vê que ela vai até o 30, né? Então, tipo, se a gente fosse desenhar essa cadeira na 1/100, ela ia ficar desse tamanhinho, ó. 1,10, 50 e o 55 aqui embaixo. Então, tipo, na 1/100, ela é isso aqui, ó. É bem pequenininha. Então, é interessante, quando a gente for fazer um desenho, assim, for mandar para o marceneiro, ó, eu quero fazer essa cadeira, né? Tipo, a gente até usa, talvez, escalas um pouco maiores, se tiver muitos detalhes, né? Mas, o que é melhor para o marceneiro ver? Um desenho desse tamanho ou um desenho desse tamanho? Sem sombra de dúvidas, é um desse tamanho aqui, certo? Gente, deixa eu só ver se tá dando certo. Tá. E aí a gente vai vendo então, né? A menor escala que a gente tem é essa 1/125, que ela vai até o 35, 36, 37,5. Então, quando a gente quer fazer um desenho maior, a gente utiliza essa aqui. Quando a gente quer fazer um desenho menor, a gente usa 1/20, que vai dar esse tamanho maior. Então, quanto maior a nossa escala, menor o nível de detalhamento. Quanto menor a nossa escala, maior o nível de detalhamento. Falando assim fica meio confuso. A gente vai ver uns exercícios, tá? Com isso. E vocês também agora já vão pegar o escalímetro, já vão observar isso. Então, tipo, realmente, né? A escala 1/20, né? É maior. Tipo, o 1 aqui da unidade é isso aqui. Enquanto na 1/125, o 1 é isso aqui. Então, tipo, 1 é isso, 1 é isso, né? Então, quanto menor a escala, maior o nível de detalhamento. Maior o tamanho do desenho, né? E maior a escala, menor o desenho que vai ficar. Então, ó, só fechando isso. A 1/20, 1/25 a gente vai usar para detalhamento de móveis ou detalhamento quando a gente estiver lá no final já do curso, né, que precisa fazer algum detalhamento de estrutura, alguma coisa, a gente puxa né, faz a planta lá na 1/100, puxa um círculozinho assim e põe assim uma setinha escrevendo o detalhamento A. Aí a gente pega lá e faz na 1/20, tá bom? Mas isso, relaxa que a gente vê mais pra frente. E outra coisa que eu coloquei aqui, ó. Vocês viram que até agora eu não tô falando metragem. Por quê? O escalímetro, ele não é uma régua, ele não é uma trena, ele não tem uma unidade de medida, né? Então, assim, se a gente quiser falar que, por exemplo, aqui, ó, do 0 a 1, anda 1 metro, anda 1 quilômetro, a gente pode usar, falando que, tipo, aqui é 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, tem 30 quilômetros na escala 1/100. Se a gente quiser falar que é centímetro, a gente fala. Se a gente quiser falar que é metro, a gente fala. Então, assim, ela não tem uma unidade de medida, o nosso escalímetro. Agora, no desenho arquitetônico, a nossa unidade de medida padrão é o metro. Então, se a gente chegar com uma planta, né, lá no Japão e tiver lá a nossa cota, né, que nem aqui, nesse que eu fiz aqui, que eu coloquei, né, 2,60 vezes 1,00, um tracinho embaixo, 1,20. Todo mundo sabe que isso aqui é metro. Então, 2,60 metros de largura, por 1 metro de altura, por 1 metro da altura do peitoril, do chão até onde começa a janela. Isso é um padrão. Tanto, né, a ordem, tipo largura, altura e altura aqui embaixo, né, de peitoril, é um padrão, quanto que é metro é padrão. No desenho de mobiliário, a gente vai ver depois mais pra frente que é centímetro, tá?
Então, por exemplo, como que a gente faz um terreno de 10 por 20 na escala 1 para 100? Vocês vão ver que a gente vai falar muito da escala 1 para 100 e no máximo 1 para 50, porque são as que a gente mais vai utilizar no curso de arquitetura, por conta disso, tá? Então, assim, eu já deixei aqui meio que pré-marcado, para deixar o mais reto possível. Vocês em casa jamais farão do jeito que eu estou fazendo aqui, tá? É que casa de ferreiro é espeto de pau. Mas toda vez que a gente começa um exercício, um desenho, qualquer coisa que seja, o que a gente faz? A gente pega a nossa folha, vem lá com a nossa régua T, deixa ela certinho aqui assim, e, né, coloca um durex aqui, fita crepe, né, fita crepe aqui, e vai ficar retinho. E a gente vai usar o nosso esquadro, os nossos 2 esquadros para desenhar. E essa régua aqui, ela vai ficar só para servir como uma base pra gente, a régua T, tá? E o escalímetro, ele é só para pontuar mesmo as coisas. E depois, o que a gente vai riscar é com os esquadros. É que os meus não estão aqui. Eu vou passar no escritório, pegar, porque acho que tá lá. Os meus estão lá. E aí, na próxima explicação, eu trago e mostro pra vocês, tá bom? Então, ó, aqui. Vamos fazer o terreno 10 por 20 na escala 1 para 100. Então, venho aqui, marco, né? Primeiro pontinho aqui, ó. Venho. Pronto, 10 metros. Aí agora aqui pra baixo, a gente vem. Como que a gente faria? Só demarcaria e depois riscaria com o esquadro, tá? Jamais desse jeito que eu tô fazendo aqui. A mesma coisa. Do 0 ao 10. E termina aqui. Pronto. Já temos um terreno de 10 por 20 na escala 1 para 100. Tá bom? Agora, tá. Sobre o exercício que eu pedi para vocês fazerem, eu vou passar isso aqui por último. Vou primeiro passar esse exemplo aqui, ó. Vamos desenhar uma linha que meça 4, aqui eu coloquei centímetros, tá? Em todas as escalas. Deixa eu só fazer aqui, ó. A medida real do objeto seria essa aqui, ó, esse traçado. Depois eu vou passar uns exercícios assim pra vocês fazerem também, tá? Então, ó, a gente tem que desenhar essa linha aqui de 4 centímetros. Então, se a gente for colocar aqui na nossa cota, como que a gente representaria ela na arquitetura, ó, 0,04 metros. Porque a nossa unidade de medida em arquitetura é metro. Peraí. Tá. Então, vamos lá. Como que a gente faz na 1 para 125? Então, a gente vai desenhar uma linha de 4, né, unidades. Então, a gente vem aqui no 0 até o 4 e traça, tá bom? Na 1 para 100, quanto que é? Mesma coisa, a gente vem aqui no 0, 4, né? Primeiro você vê que eu sempre demarco, e aí o correto seria o quê? Pega o esquadro e faz esse traçado. Na 1 para 75, a mesma coisa. A gente vem aqui, 0, 4 e 1. Na 1 para 50. E vocês estão vendo, ó? A unidade aqui tá diminuindo os números, mas o desenho nosso tá aumentando, tá? Aqui 0, 4, vem com o esquadro e risca. Na 1 para 25. 0, 4 e risca. E na 1 para 20. 0, 4, esquadro, risca. Pronto. Então, é assim, a gente fez essa nossa linha em todas essas escalas. Então, ó, na 1 para 125 é desse tamanho, enquanto na 1 para 20 tem todo esse tamanho.
tá bom? Então, quando a gente for desenhar, se a gente quiser dar um enfoque maior para o desenho, 1:20. Um enfoque menor, que não há necessidade, 125, né? 101:100 que a gente usa mais. E aí, o que eu fiz, né? Passei aquele exercício para vocês essa semana. Escolha um cômodo da sua casa, faz um desenho lá sem escala, porém com proporcionalidade, né? Então todo mundo fez lá em planta, né? Todo mundo já está sabendo mais ou menos como que visualiza uma planta, né? Eu lembro que eu perguntei isso numa das primeiras aulas, o pessoal falou que sim, que já tinha visto uma planta e tudo mais. Quem não está muito familiarizado, me fala depois que eu mando umas para vocês verem, para você fazer uma leitura, né? Porque assim, a planta, ela é a nossa linguagem. Então vocês vão ver em projeto que a gente nunca vai ficar escrevendo, olha, aqui tem uma janela assim, assim, assado. Não, a gente vai desenhar essa janela. Então assim, a nossa linguagem é o desenho, né? O desenho técnico, neste caso, tá bom? Não. Ah, então peraí.